dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos prosseguindo da jornada, avivados, animados. E Deus tem nos ajudado, tem nos fortalecido através da sua palavra, porque é Ele que aviva os seus filhos. E o avivamento, às vezes a gente tem um entendimento assim, que tem que ser um ajuntamento. Não. O ajuntamento de pessoas avivadas. Mas não tem que fazer um ajuntamento para fazer um avivamento. E às vezes tem que se reunir muitas pessoas para ver, vamos começar aqui um avivamento. Eu não vejo assim, a Bíblia não mostra desta forma. Deus aviva os corações das pessoas. Ele aviva a sua obra no decorrer das eras. Ele faz isto. E essa questão de ser avivado, nós devemos buscar sermos avivados, sim, fervorosos. Indivíduos avivados. Mulheres, individualmente falando, avivadas. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 24 a seguir, sobre Apolo. E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Mas ele era instruído no caminho do Senhor, ele era eloquente e poderoso nas Escrituras, e acima de tudo, instruído no caminho do Senhor. A instrução, ela é necessária em todos os campos da vida. Profissional, para se trabalhar mesmo, para se trabalhar hoje um profissional de pedreiro, marceneiro, ele tem que ter instrução para aquilo que ele está fazendo. E o pregador do evangelho tem que ser instruído. Mas olha só, ele era instruído em quê? No caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Estão vendo? Nem o batismo que Jesus deixou ele não conhecia, mas mesmo assim ele falava diligentemente daquilo que ele tinha instrução. Então, às vezes nós notamos assim, tem que fazer um ajuntamento, ajuntar pessoas avivadas e não para fazer o avivamento. Nós encontramos que no livro de Daniel, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles eram avivados. Daniel não tinha uma igreja para ele ir, ele não tinha um coral para ele cantar nele ou ouvir o coral cantar. Ele estava vivendo numa terra pagã, idólatra, mas ele era avivado. Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, para o templo. Ele foi instruído naquilo. E ele permaneceu avivado mesmo no cativeiro. Paulo era avivado na prisão, avivado no calabouço. Por quê? Ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. E o Espírito do Senhor aviva-nos. Então, às vezes as pessoas pensam que precisam de ter um ajuntamento, de tantos companheirismos para ser avivado. Não. Você pode ser avivado sozinho aí na sua casa,
avivado sozinho aí na sua casa, avivado sozinho na sua cidade, avivada sozinha em sua cidade. Sabendo que uma hora você vai encontrar com os outros avivados. Aleluia, isso é muito maravilhoso. Porque às vezes as pessoas, eles querem viver uma vida, para ser crentes, tem que ter companheirismo, amizades. E não é necessário. É bom, mas não necessário. Se você ter que ficar sozinho, você permanece sendo o que você é, uma águia de Deus. Pronto. Um defensor do Evangelho. Apolo era o defensor do Evangelho. Ele era um pregador do Evangelho. Provavelmente ele não tinha ninguém para lhe dar cobertura, um grupo de pessoas. Mas o fogo estava dentro dele. Agora, essa questão de ajuntamento, não sou contra o ajuntamento. Estou dizendo que se ajuntarem para fazer um avivamento, leia a Bíblia, ore individualmente, cada um tem que ser avivado. Depois que passa aquele ajuntamento, e depois que passa aquele ajuntamento, teve um avivamento ali em tal lugar, um avivamento em tal cidade, mas aquilo termina. E então a pessoa volta e vai viver o mesmo tipo de vida que vivia, vai se colocar na mesma condição que ele estava antes de participar ali daquele avivamento, daqueles barulhões, daqueles tantos louvores, de cânticos. É maravilhoso. Mas o mais importante é o avivamento é o avivamento contínuo de você com a palavra, de você com a oração, mesmo sozinho, mesmo distante da congregação, com vontade de se ter uma congregação na sua cidade, Deus provê. Seja avivado, seja avivada. Deixe o fogo do Espírito estar sempre te aquecendo. É isto, esse avivamento solitário. Esse avivamento que permanece no coração da moça, do moço, do irmão, da irmã, mesmo tendo que permanecer sozinho, mas em todo o tempo aquecido com o fogo do Espírito Santo, participando à distância, mas aquecido no amor, aquecido na compreensão, aquecido na instrução da palavra, fervoroso no Espírito, preparado para as boas obras. Olha que coisa, esse é o verdadeiro avivamento, que não depende de estar em ajuntamentos. Se tiver jeito, ele está. Não tem, ele está avivado da mesma forma, ele permanece o mesmo, no mesmo fervor, como estava Apolo ali sozinho. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Daniel perseverava na oração, mesmo depois que ele ficou sabendo que havia um decreto assinado pelo rei, com uma pena estabelecida de ser lançado na cova dos leões. Mas ele era avivado, mas ele era fervoroso. Ele não estava temendo o mandado do rei.
Ele estava em comunhão com aquele que poderia livrá-lo daquela boca dos leões. Então ele estava ali fervoroso, embora tivesse um decreto, embora estava ali uma cova de leões preparada para quem transgredisse aquele decreto, mas o fervor no seu coração o levou a praticar as mesmas coisas que ele tinha sido instruído. Então todos os dias ele abria a janela do seu quarto, dobrava os seus joelhos e olhava em direção ao templo em Jerusalém e levava a Deus as suas súplicas, as suas orações, as suas intercessões. Ele estava animado, fervoroso. Paulo estava animado, ele estava ali na prisão. Estava ele e Silas, depois de terem sido chicoteados. Ele estava cantando e louvando a Deus. Estava na prisão em Roma, estava avivado, animado, a escrever as suas cartas. Olha, que coisa maravilhosa! E se Deus conceder a oportunidade, um tempo, uma hora, nós nos encontraremos, nós nos reuniremos. Mas não desanime. O Senhor te avive. O Senhor te aviva. É o Senhor que te aviva. É a palavra de Deus que te aviva. É a oração que te aviva. Essas coisas te mantêm fervoroso no bem. Não sejais, portanto, vagarosos no cuidado, mas sede vós fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação e perseverando na oração. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É uma pessoa avivada. A pessoa avivada faz isto aqui, do verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Davi caminhava animado, fervoroso, avivado, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo tendo que deixar a sua pátria, se esconder nas cavernas, fugir para reinos perto dali, para escapar do seu perseguidor. Mas ele era avivado, ele era fervoroso em buscar o Senhor. Parecia que tudo estava dando errado. Depois que ele recebeu aquela unção, depois que ele foi ungido por Samuel, o profeta, as coisas parecem que passaram a ficar pior. Mas aquele fervor estava dentro dele, e mesmo sozinho, e mesmo sendo desprezado pelos seus próprios irmãos, e mesmo sendo perseguido por aquele a quem ele defendia a sua pátria. Mesmo sendo perseguido por aquele que ele tocou a harpa para que ele ficasse calmo. Ele mesmo sendo perseguido por aquele pelo qual ele lutou, expôs a sua vida enfrentando um gigante. Ele estava avivado, ele estava fervoroso na oração, ele estava pronto para enfrentar todas as lutas. É desta forma que nós estamos caminhando, é desta forma que você está caminhando, meu irmão, minha irmã. Peça, aviva-me, Senhor, aviva no Senhor. Eu quero ser uma moça avivada, eu quero ser um moço avivado, fervoroso no espírito, na oração, no cumprimento dos deveres. E Ele te aviva. Ele tem esse avivamento aí para colocar dentro do seu coração, aonde você está nesta hora.
a sua casa, muitos quilômetros da onde nós estamos, mas Jesus Cristo não tem distância. O Espírito Santo te aquece aí nesta hora. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, é promessa do Senhor estar conosco, nos avivando, nos tornando fervorosos no bem, no amor, na esperança, na tribulação, em todos os momentos, em qualquer circunstância da vida. Então eu oro para que o Senhor ajude a todos que talvez estejam passando por um momento de dificuldade, de enfermidade. Aviva eles, Senhor, na cura divina, por um emprego. Aviva o Senhor, porque o Senhor é quem abre portas onde não há portas. Em nome de Jesus Cristo, todos sejam abençoados para a honra e glória deste nome glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.